Olá, tudo bem? 2020 é ano de eleições municipais e o período pré-votação é essencial para discutirmos as principais carências da nossa cidade e verificarmos depois, nos planos de governo dos candidatos, como cada um pretende atuar nestas áreas. Por isso, a gente inicia hoje o TV Unesp nas eleições municipais. Trata-se de um programa especial para apontarmos os principais desafios que os próximos prefeitos de Marília e Bauru, duas das cidades em que a TV Unesp se faz presente, irão enfrentar a partir de janeiro de 2021. Mandatos que já irão se iniciar sob as duras consequências da pandemia do novo coronavírus. E nesta primeira edição, para a gente falar sobre Bauru, estão aqui comigo o jornalista Nelson Gonçalves, da TV Câmara, emissora parceira da TV Unesp nas discussões sobre Bauru. Nelson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Júlio, nessa missão pública nossa aqui e aos demais convidados. Também está com a gente o jornalista Lucas Mendes, do Jornal 2, mídia independente com grande atuação aqui no município. Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Júlio. A gente que agradece também o convite. É uma honra para a gente estar aqui compondo esse debate. E também está aqui com a gente o historiador e professor da Unesp, Maximiliano Vicente. O professor Max. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender a TV Unesp. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Então, para a gente começar a falar dos principais temas, a gente começa com saúde, né? Todo mundo sabe, a pandemia do novo coronavírus trouxe consequências duras em todas as áreas, e é claro que a área da saúde talvez é a principal afetada. Para a gente falar um pouco desse tema, Nelson, como que está a área da saúde de Bauru? A gente sabe que a cidade ganhou alguns leitos de UTI, mas também o hospital do Centrinho, né, da USP, finalmente abriu as portas, mas ao mesmo tempo alguns problemas persistem ou até aumentaram, né, como a falta de medicamentos gratuitos, como a falta de exames, a fila de exames para algumas doenças. Qual é o diagnóstico que dá para a gente fazer hoje da situação de Bauru na área da saúde? Júlio, em saúde, do ponto de vista da responsabilidade do governo do Estado, principalmente média e alta complexidade de serviços eletivos, a pandemia, ela, na verdade, escancarou uma crônica deficiência por leitos hospitalares, sobretudo UTI aqui no município, e uma demanda por filas de exames e consultas e também cirurgias que já vinha se acumulando no tempo há mais de uma gestão, e não só nos últimos 4 anos, para falar em termos de governo federal. Do ponto de vista das obrigações básicas do movimento tripartite, que é o sistema SUS, o Sistema Único de Saúde aqui no município, diria que a atenção básica, a principal responsabilidade da prefeitura, também tem uma deficiência acumulada no tempo, com unidades básicas de saúde desestruturadas e uma tentativa de descentralização dos serviços, que, para ser justo, em certa dose acabou sendo realizada através das unidades de pronto atendimento, mas que, por uma questão de cultura de utilização do sistema e também de empobrecimento da população em outra escala e desajustes de ocupação do solo, por exemplo, em relação a moradias de baixa renda, sobretudo a partir de 2010 aqui na cidade, isso desestruturou a rede do ponto de vista da distribuição desses organismos. Temos uma rede de cobertura do Programa de Saúde da Família muito baixa para a capacidade e para a necessidade de programas preventivos aqui no município. A saúde teve, nesse ano de 2019, 165 milhões cravados como dotação orçamentária aqui no município, e a gente acaba de receber, por exemplo, no projeto de lei enviado agora, neste momento da gravação aqui do nosso debate, para o Poder Legislativo, um projeto de lei para um único serviço de plantões de escalas extras na UPA do Geisel, por exemplo, com 2 clínicos gerais e 2 pediatras, por causa da descentralização desses serviços, ao custo de R$ 1.927. A jornada de plantão extra, 12 horas para cada profissional, o que dá R$ 5.500.000, dados oficiais do governo inseridos no projeto para esse ano. E nós estamos debatendo na cidade assumir ainda alguns serviços de média complexidade ou eletivos com vários candidatos e candidatas no debate desse ano. Um descompasso em relação às obrigações, a cobertura orçamentária para uma cidade que já consome por força da deficiência da tabela SUS
de muito tempo acumulada em todo o país e não só em Bauru, e já gasta 25% das receitas do município, uma sobrecarga muito grande diante do nível e do tamanho e da abrangência de deficiências e de responsabilidades. E você, Lucas, como que você avalia essa área da saúde em Bauru? Vai sofrer bastante também com essa questão da pandemia? Já vem sofrendo, né? Pois é, com certeza. Eu acho que é preciso também chamar a atenção para as próprias consequências da Covid-19 na população aqui de Bauru, né? A gente teve uma demanda reprimida, né? A gente ainda está avaliando, vai avaliar o impacto do não atendimento de outras enfermidades, por exemplo. A gente teve que passar para frente muitas cirurgias e outras situações não eletivas, né? Aquelas coisas que não são urgentes, e isso precisa ser melhor dimensionado para a gente poder entender como é que vai ser esse impacto futuramente, uma maior pressão por leitos, por atendimentos médicos, considerando também uma possível segunda onda, né, da Covid-19, uma coisa que a gente está observando nesse momento lá na Europa. Me chamou bastante atenção mesmo a proporção que isso vem se tomando, e isso numa situação em que a gente tem a nível nacional uma emenda constitucional que colocou um limite para os gastos, né, a emenda constitucional 95, teto de gastos, que afeta o investimento em gastos sociais e vai afetar, certamente já está afetando, né, desde 2017 em vigor, a saúde, né, essa emenda, por mais que se diga que ela colocou um piso ali para gastos com saúde, mas é um piso deslizante, porque ele se baseia no orçamento de 2017 do país, reajustado pela inflação. Então, a gente está, cada ano, referenciado a um orçamento lá de trás, o que pode, inclusive, paralisar a máquina pública em 2021, o governo federal. Isso são previsões do Instituto Fiscal Independente, lá do Senado Federal, que colocou esse alerta, dada a compressão dos gastos nessa perspectiva do governo federal, que faz essa gestão do SUS e que faz os repasses também, ainda que haja as contrapartidas de estados e municípios, que também estão com as suas finanças bastante debilitadas já, historicamente, mas agravado com a situação da pandemia, com a baixa da arrecadação de impostos, receitas, enfim, é uma situação que precisa ser melhor dimensionada também, como colocou o próprio Nelson na resposta dele, essa insuficiência, por exemplo, dos atendimentos mais básicos, né, aqueles feitos pelas unidades de saúde da família e pelas unidades básicas de saúde, né, que são realmente a porta de entrada do SUS, que é algo que é sempre pontuado, inclusive, né, você acessar o sistema pelo local certo, né, para até não conturbar, para você poder desafogar as unidades de urgência e emergência, as UPAs, enfim, tudo isso vai acabar impactando nesse cenário de 2021 e até para os anos seguintes, tendo ainda incerta essa situação de como a Covid-19, de como a pandemia vai se comportar futuramente, daqui para frente. Bauru viveu com a lotação máxima lá da UTI do Hospital Estadual por várias semanas, então é preciso ponderar toda essa situação ainda incerta. Ô Nelson, só para a gente situar quem está nos acompanhando, em relação ao Hospital das Clínicas da USP, qual é a situação dele? Ele vai permanecer aberto? Ele é responsabilidade de quem? Qual que vai ser a função dele? O que o próximo prefeito vai encontrar em relação a esse hospital? Nós temos duas questões ainda a serem definidas, ajustadas administrativamente em relação ao Hospital das Clínicas, né? Uma é que, enquanto o governador João Dória publicamente fala da necessidade e do compromisso que ele disse aqui em visita recente, há menos de um mês, na cidade, de continuidade de abertura do Hospital das Clínicas, o setor executivo da saúde, uma audiência pública que está disponível na internet, na vara da Fazenda Pública, que tratando de uma ação de execução de leitos, a posição oficial do comando da Secretaria Estadual da Saúde é de que Bauru não precisa de mais leitos hospitalares e que, portanto, lá naquela ação que já é em execução, para forçar o Estado a ter compromisso com novos leitos, a posição dele
é inversa. Então, temos aí uma indefinição em relação ao ajuste da transferência definitiva do prédio a partir de dezembro, porque até 31 de dezembro funciona com 20 leitos ainda clínicos e agora 10 leitos que vão ser mantidos pela Prefeitura de Bauru, lá na ação de execução da Promotoria de Saúde, o Enilson Comono, e ainda temos que definir o panorama, governo do Estado e USP, em relação à caracterização do curso de medicina em si, de todas as especialidades, porque ele foi concebido a rigor para ser um hospital universitário, como se sabe, isso ainda não resolvido do ponto de vista de gestão entre as partes. Professor Max, como que você avalia essa questão da saúde? De fato, vai ser aí, talvez, o principal calcanhar de Aquiles dos próximos prefeitos, né, em todo o Brasil? Bom, Júlio, a rigor eu não sei se vai ser o problema principal, né? Mas com certeza, se fôssemos fazer um ranking, estaria um lugar bem alto, bem elevado ao problema da saúde. E eu vejo esse problema desde o ponto de vista um pouco, como já foi apontado, né? Primeiro que a gente não sabe o que deixou de ser atendido este ano por conta da pandemia, né? Quando se falou muito em isolamento, as pessoas deixaram de marcar muitos exames, enfim, exames de rotina que poderiam detectar já doenças facilmente tratáveis, né? Que provavelmente vão aparecer depois que a gente começar a fazer os exames. Então, isso é uma demanda que a gente não sabe em que condições nós vamos nos deparar no ano que vem. Isso por um lado, né? Por outro lado, aquilo que o Lucas apontou está me preocupando muito, que é a segunda onda, salvo se solucionar o problema da vacina, que cada dia que passa é mais adiado, né, a aplicação da vacina, né? Começaram falando que seria em novembro, agora já é em dezembro, agora já não se sabe, né? Agora depende da Anvisa, esse embrolho que está aí entre o governo federal e o governo estadual, que acaba de alguma forma complicando toda essa questão, de tal forma que eu vejo, assim, um problema muito grave com relação à saúde, mais do que nada por outro fator que é econômico, né? Veja, nós estamos saindo de um ano com crise muito acentuada em todos os segmentos econômicos, né? Salvo no agronegócio, mas isso não afeta diretamente o caso de Bauru, né? O Bauru está na rota do agronegócio, né? Está em outra rota, né? E aí a arrecadação vai cair, né? Com certeza o orçamento do ano que vem é muito difícil de ser cumprido à risca, né? Salvo que aconteça um milagre e uma recuperação econômica que teria que chegar aos 6, 7, 8%, né? A previsão é que mal consiga sobreviver, né? Então, saímos do ano com um déficit de 4%, isso repercute diretamente no orçamento do município, e aí, evidentemente, todos os setores vão ser afetados, mas a saúde é prioridade, né? Seria uma questão, vamos dizer assim, de sobrevivência para o município poder ter um orçamento folgado para poder atender a essa demanda que está sendo reprimida, que já foi muito bem colocada aqui, né? O que assusta é que alguns candidatos estão falando em investimentos, né? E eu não sei de onde vai sair esse dinheiro. Realmente, não tenho uma noção muito clara de onde vai ser. Se vai ser uma receita que vai sobrar do município, se vai ser prioridade, enfim. Mas se a prioridade é saúde, como que fica o resto, né? Os problemas que enfrenta Bauru. Então, é uma situação realmente muito difícil de ser solucionada, né? Fora que aí você pode acrescentar a questão da dengue, que nós não sabemos como vai se comportar este ano, né? Veja, se por um acaso estoura, como aconteceu já em épocas passadas, o jeito que aconteceu em Bauru, a situação pode se tornar insuportável mesmo. Então, é um desafio, sim, grande. Não digo que talvez seja o mais importante, mas, com certeza, tiraria o sono de qualquer candidato a prefeito. Com certeza, professor. Para a gente passar, então, para outro tema, um assunto que é um problema recorrente em Bauru, mas que voltou a se agravar nas últimas semanas, que é a questão do abastecimento de água, né? A gente tem acompanhado que parte da cidade que é abastecida pelo Rio Batalha, entre 38% a 40% da população tem sofrido com o desabastecimento, com o rodízio de água. Como que está essa situação, Lucas? Você acha que esse, de fato, é um problema que os candidatos vão ter que, o futuro prefeito vai ter que olhar com muito carinho? A gente sabe também que a questão da água, praticamente metade do que é captado lá no Batalha não chega nas torneiras por diversos fatores, por diversos problemas, entre eles má estrutura do sistema, os vazamentos, enfim. Tem a questão ambiental atrelada a tudo isso, né, de proteção das nossas áreas ambientais. Como que você vê essa situação para o próximo prefeito? Com certeza, olhar com carinho, acho que seria a prioridade total, assim, de qualquer
candidato durante a campanha, mas principalmente quando assume, né? Esse dado da água é muito alarmante, assim, porque os problemas de falta de água são recorrentes em Bauru, não é nenhuma novidade, e isso chama muita atenção mesmo. Metade da água que se produz na cidade se perde pela distribuição, né, a estrutura da rede de distribuição. Além disso, o fato de que Bauru é uma das piores cidades em proporção de tratamento do seu esgoto, né, de saneamento básico. O Instituto Trata Brasil, que é o que compila esses dados a nível nacional, coloca lá que também a cidade tem uma das piores taxas de investimento em saneamento, de acordo com aquilo que é arrecadado, né? A cada R$100 arrecadados, gasta-se R$7,50 mais ou menos aqui em Bauru com saneamento. É a 32ª cidade que mais desperdiça água na distribuição. Então, tudo isso são problemas que devem ser enfrentados com rigor mesmo, né? E a tendência de crescimento econômico até populacional dessa demanda pela água aumentar. E claro que entra totalmente vinculado com isso a questão da preservação ambiental. É preciso citar os movimentos dessa gestão atual de avanço da urbanização e de flexibilização, por exemplo, do parcelamento do solo nas APAs, as áreas de proteção ambiental, a própria expansão do perímetro urbano. Tudo isso contribui para uma cidade mais fragmentada, mais esparsa, né, deixando alguns vazios no meio disso, que atendem principalmente a uma lógica mais especulativa, né, de especulação imobiliária com o terreno da cidade, e demonstra um avanço também nas áreas de preservação, as áreas de conservação. Você tem áreas de APAs que não tem mais nada para preservar realmente, mas eu acho que isso é uma tendência de movimento que é preciso chamar a atenção, que é preciso olhar com mais atenção. E você tem, agora, recentemente, a própria proposta de alteração do artigo do plano diretor, que protege as áreas de relevante interesse ecológico, as ARIEs. Um problema gigantesco aí, porque envolve também as indenizações milionárias da prefeitura, né, com relação a essas áreas, mas que são áreas que estão preservadas, estão de pé, não são áreas que já estão degradadas, e que poderia-se ter um olhar mais completo, né, mais amplo sobre essas situações, principalmente abrindo espaço realmente efetivo para a participação popular nesses temas do planejamento urbano, que afetam diretamente a nossa vida. Não que outros temas não afetem, né, mas que esse realmente diz respeito à lógica da nossa produção da cidade. E com relação à estrutura aqui do município, é importante citar que talvez o DAI seja, o Departamento de Água e Esgoto, seja o local em que há a maior capacidade de investimento da prefeitura, né, para o próximo ano, pelo menos. Então, existe aí uma possibilidade de uma estruturação com um pouco mais de folga financeira, né? E você, Nelson, o que dá para falar, para trazer de dados aí sobre essa questão da água, meio ambiente, esgoto também, né, relacionado a Bauru? 3 marcos ou 2 marcos regulatórios em discussão, 2 deles já estabelecidos por lei. Um é o plano diretor em revisão mencionado pelo Lucas, de 96, revisado em 2008, segundo o Estatuto das Cidades, passando por um processo de revisão agora, onde entram, sim, essas preocupações em relação à garantia de que essas áreas, que são chamados corredores ecológicos, ou são destinadas a fazer, aqui na nossa parcela, por exemplo, do Cerrado, a capacidade de recarga do aquífero, porque ele, senão no tempo ele não consegue fazer esse retorno de água em relação às precipitações acumuladas no histórico aqui da cidade, reservadas às áreas que são chamadas irreversíveis na lei, que talvez tenham pequenos manchões aqui no setor público que caberia uma certa discussão para eventual ocupação, tentando livrar a questão da flexibilização. Porém, de outro lado, ele toca num outro ponto que é igualmente importante, que se descobrir a legislação local aqui, do ponto de vista completo das áreas de relevante interesse social, as ARIEs, você tem, de outro lado, um outro movimento em curso para também flexibilizar a Lei do Cerrado, de 2009, na Assembleia Legislativa. Então, ficaríamos sem as duas coberturas, a rigor, com esse movimento político realizado
pelo atual governo. De outro lado, no marco regulatório mais importante, em água, transformado em lei em 2019, nós temos tanto o estudo de resíduos sólidos, resíduos das questões de saneamento aqui no município, ainda de 2013, realizado pelo município, pago, contratado pela iniciativa privada, quanto pelo plano diretor de águas, que é a nossa bíblia, o nosso cronograma municipal aqui, com questão estrutural, controle de pressão de rede que não temos, telemetria, as questões de setorização que são fundamentais para que você possa ter manobras operacionais e reduzir drasticamente, como fez Limeira, com a mesma empresa especializada contratada para fazer o mesmo plano em Bauru, antes ainda de 2013, e que conseguiu sair do patamar também acima de 40%, o nosso é 47,8%, entre perdas e faturamento do sistema, um parque de hidrômetros velhos, com mais de 135 mil equipamentos, com bem mais de 5 anos de uso, o que cria um problema, inclusive, de sobrevivência financeira e de alto investimento que está amarrado no plano diretor de águas para fazer frente a estas obras que, no caso de reservação ou controle de novos poços, com o fim de alguns e a operação de novos em novos investimentos, mesmo entrando dinheiro de contrapartida, que não se pagam nesse sistema se você não tiver a coragem de enfrentar, como está escrito no plano diretor de águas, essa troca no tempo, cronogrametrada, né, no tempo, programada no tempo, desculpe, em relação ao parque de hidrômetros. Então, você não tem controle de rede, você tem 35 postos do município que vão ter uma vida útil de vazão no sistema e 38% do sistema de abastecimento, como se sabe, dependente da água de superfície do Batalha, onde não tem sequer um programa de terraceamento e de microbacias para impedir o carreamento de águas para aquela lagoa que só tem 60 metros e cujo afluentes, por exemplo, ainda estão sob risco no tempo. E um outro problema que eu incluiria, que é a falta de ação regional do setor de captação até a Serra da Jacutinga, onde ficam as 3 nascentes que abastecem, enfim, em última linha, o Batalha, porque nós temos jurisdição muito pequena sobre o rio nesse percurso de 22 quilômetros. Lembrando que o rio, parece óbvio, mas tem 2 margens, então tem que ter um plano regional que já foi tentado, já foi falado e nunca foi colocado no papel, de manutenção disso, nesse percurso que, na verdade, é de 44 quilômetros nas 2 margens, ou seja, uma visão regional sobre o sistema de abastecimento. Professor Max, a gente tem visto na campanha praticamente todos os candidatos falando da água, né, do problema da água em Bauru, que é um problema que estourou, né, que já é recorrente, mas estourou mais agora. Mas por que essas questões ambientais dificilmente estão tratadas com tanto rigor, com tanto vigor pelos candidatos? Bom, Júlio, você sabe que tem autores que falam o seguinte, que se acontecer uma terceira guerra mundial vai ser por conta da água, né, na disputa da água. Não é um tema simples e fácil de ser tratado, né? O que eu tenho percebido nas campanhas, o que eu tenho acompanhado, é que se enfatiza muito a questão apenas do abastecimento. Como conseguir que as pessoas fiquem sem água, né? Que seria através de novos poços artesianos, aí, na construção de mais 2, 3, tem gente que fala de 7, né? Não sei como que vai ser feito isso, né? Ou seja, se vê muito o imediatismo do tema, né? Se faltou água, a pessoa reclama, como estamos numa época de eleição, isso incomoda muitos candidatos, e todo mundo quer se apresentar e ter uma solução. Mas um plano, do jeito que foi colocado aqui já pelo Nelson e pelo Lucas, né? Uma visão ampla, regional, que tem que ser regional, porque é bom que seja uma questão de bacia geográfica, né? Não apenas uma questão de meio ambiente, de dizer que tem que se preservar a água ou preservar o meio ambiente, não, é uma questão um pouco mais ampla do que isso. Nós estamos carentes desse processo. Até porque a questão das políticas públicas, para você determinar a quantidade de água, ou como que a água deve ser tratada, né, se faz muito em sentido utilitário, né, de como garantir o abastecimento, e não na preservação do meio ambiente. Se a gente for avaliar como está no nosso sistema hoje, nós poderíamos falar o seguinte, né, que pode ter uma solução fácil, sim, através da criação de novos poços, né, mas isso não te garante, na médio e longo prazo, que você tenha abastecido a cidade, né? Porque implica numa manutenção que poderia ser colocada aqui, mas principalmente, o que eu vejo como importante dentro dessa questão, é que não se avalia o impacto social que tem você investir no lugar certo, na hora certa, nas outras áreas. Por exemplo, a gente sabe que muitos problemas de saúde é por falta de esgoto e de água.
em Canadá, né? E acabam demandando da saúde algumas questões importantes. Então, um bom planejamento teria que levar em consideração a questão ampla, e não a questão pequena de resolver o problema atual, que tem mais uma função eleitoreira, de você conseguir captar o campo dos eleitores, apresentando uma saída que, no fundo, vai acabar repetindo os problemas que estamos vivenciando até hoje, que já foram apontados. Eu não vou insistir nessa questão, né? Para a gente passar, então, para mais um tema aqui no nosso programa, vamos falar de educação. Pelo menos aqui em Bauru, as escolas municipais não reabriram, né, durante a pandemia, por uma decisão do governo municipal. Mas qual que vai ser a estrutura, Nelson, que o próximo prefeito vai encontrar nesta área de educação? Como estão as escolas municipais? Como está o processo de reforma, a estrutura dessas escolas? E a gente sabe também que a demanda por vaga de creches em Bauru sempre é grande, sempre tem fila de espera, e é um problema que deve se agravar, provavelmente, por causa da pandemia, com muitos pais retirando seus filhos das escolas privadas e levando para as escolas públicas. Como você vê essa situação em Bauru, Nelson? Dada a perspectiva da projeção que a gente mesmo está comentando, que os indicadores econômicos estão apontando para o ano que vem, ainda sob o efeito da primeira onda da pandemia, se vier uma segunda onda, isso obviamente se agrava, nós teremos não só a migração de mais vagas por creches, que já é uma procura, como a demandas por ensino integral no sistema das 88 unidades entre ensino infantil e ensino fundamental no município. Além disso, a classe média B ou C, enfim, como qualquer classificação de capacidade de pagamento aí, o fato é que ela está muito mais prejudicada nesse tempo em relação ao aumento dos níveis de emprego, a queda de renda. Bauru tem uma renda per capita muito baixa, né? A média do dado do IBGE do último censo não passa atualizado, mesmo para 2019, de R$ 1.100. Isso mostra a enorme distância para uma cidade de quase 400 mil habitantes para alcançar o sistema privado. Então, sobrecarrega o setor público também em cima da nossa capacidade de cada vez menos famílias terem acesso, eventualmente, à possibilidade de pagar matrículas dos seus filhos na escola privada. A pressão sobre a creche já clássica dos últimos tempos, escola integral, porque os pais que trabalham, sobretudo 2/3 da mão de obra em escalas relacionados aos segmentos de serviços e comércios, precisam, em sua maioria, deixar esses filhos em casa ou dentro de uma unidade de ensino integral, o que aumenta também a demanda do município. Os sistemas de reforma do município acumulados no tempo, é só olhar o histórico, mostram que as unidades ou o projeto executivo básico do memorial de obras, ele precisa ser revisto, porque você tem, em pouco tempo de vida útil dessas escolas, uma necessidade de reinvestimento. E embora a educação tenha 25%, como se sabe, do ciclo constitucional para utilizar das receitas correntes líquidas, esse contingente acaba ficando muito maior. E pior, uma pressão sobre o plano de cargos, carreiras e salários, aquilo que seria mais de 1/4 da capacidade de folha de pagamento do município, a maior delas certamente relacionadas à educação junto com a saúde, proporcionalmente, pressionando o sistema de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, criando dificuldades, mais a emenda do teto de gastos já comentada pelo Lucas em relação à saúde, que também vale, com a defasagem sobre 2017 desses valores para a educação também proporcionalmente, ou seja, criando uma engenharia de dificuldades para o próximo gestor, com aumento de demanda, aumento de serviços, maior quantidade de gastos e, possivelmente, infelizmente, menor valor disponível orçamentariamente para enfrentar esses desafios. E incluiria um outro, que é estrutural, pedagógico, que Bauru não conseguiu resolver ainda ao longo das últimas décadas, apesar de pontualmente ter algum acréscimo de aumento de nível de alfabetização, qualidade de alfabetização. As diferenças dos números oficiais mostram em todos os sistemas desníveis para os ciclos, seja no infantil, depois do fundamental, e ele se acresce ainda maior, com muito mais dificuldade de aprendizado técnico efetivo, de qualidade de ensino, de interpretação de texto, para os alunos do ensino médio, ou seja, quando sai do ciclo do municipal para ingressar no estado, esse distanciamento torna esses alunos, sem contar os problemas de vagas profissionalizantes, como um problema adicional
que envolve toda essa engenharia pedagógica, financeira e estrutural na educação, que imagino que seja complexo. E você, Lucas, o que pode falar aí desse tema tão importante, né, que é a educação e que sofre também com tantas carências? Sim, com certeza. A pandemia certamente foi um fator que alterou, né, a composição da educação aqui em Bauru. A rede municipal, para dados do ano passado, contava com um pouco mais de 20 mil alunos e existe esse movimento, né, uma coisa concreta de perda de renda por conta da pandemia e corte de despesas do orçamento familiar, e as pessoas vão colocar os filhos na rede pública, né? Isso não tem como fugir disso. Representantes aqui na cidade das entidades de ensino particular já estavam colocando uma estimativa de perder metade dos seus alunos que iriam para a rede pública, né? Isso aí pode ser potencializado com perda de emprego, perda de renda, e só voltaria numa eventual recomposição aí da renda a nível de Brasil, mas também no município, né? E esse problema já crônico do município, de falta de vagas nas creches, né? A secretária de Educação, a Isabel Miziara, lá na Câmara, inclusive, quando teve uma audiência, uma reunião para discutir um eventual retorno esse ano, ela colocou que até o fim do primeiro semestre tinha 166 novos pedidos de matrícula, o que é muito pouco se a gente levar em consideração a proporção das crianças, dos jovens da cidade, mas que pode ter aumentado com o decorrer da pandemia, né? Essa ocasião, esse dado era de julho. Mas é preciso também chamar atenção para outros aspectos que envolvem justamente o eventual retorno desse ensino, né? Como você colocou, aqui em Bauru isso não vai acontecer este ano, por conta da impossibilidade aí de diversas razões de lidar com a pandemia. Também a gente estava num estágio avançado de infecção, de leitos lotados aqui na cidade, mas tem uma situação que é a readequação desses espaços, né? O Instituto de Arquitetos do Brasil, em parceria com a POSP, o Sindicato dos Professores de Software do Ensino Estadual, né? Eles lançaram, inclusive, uma cartilha, um manual técnico para orientar como que deve ser essa retomada, porque será preciso respeitar uma redução no número de alunos, né, por sala. Então, você tem uma média aí de 35 alunos, você vai cair para 20 estudantes e que respeitem um distanciamento de 1,5 metro entre cada aluno. Então, isso é uma preocupação também, como que vai ser essa gestão dessa situação. Para as escolas estaduais, segundo esse levantamento, aí 93% das turmas deverão ser readequadas, né, porque não atenderiam essas orientações para lidar com o coronavírus num eventual retorno das aulas, numa situação em que ainda não haja uma vacina, o que é um cenário muito plausível, assim, se a gente vê os desenvolvimentos, né, como que está se dando esse desenvolvimento da vacinação, e a necessidade de retornar às aulas, porque elas não podem continuar indefinidamente, assim, suspensas, com prejuízo, inclusive, principalmente para os alunos, para as próprias famílias, enfim, mas essas coisas precisam ser levadas em consideração também nesse retorno das aulas. O professor Max, enquanto as questões ambientais, normalmente os candidatos fogem um pouco, né, das discussões, a educação, todo mundo gosta de falar em criar vagas em creche, enfim. Mas qual que seria, na sua avaliação, a principal desafio de um futuro prefeito para Bauru nessa questão da educação? Olha, Júlio, eu vejo aí uma questão, na tua pergunta, uma possível resposta em dois momentos. Um que é a curto prazo, que é a consequência da pandemia, né? Quer dizer, seria o ano que vem, né? E como que vai ser essa volta, né? Em que condições? Como que vai ser aplicado o sistema educacional? Se vai ser só reposição daquilo que foi perdido, se vai se fazer de contas que este ano não existiu, né? E aí pula para outro processo, né? Então, são questões pedagógicas que têm que estar muito bem alinhadas com a realidade do município, né? E essa realidade do município, por enquanto, está uma incógnita, né? Porque nós não sabemos ao certo quando que vai voltar, como que vai voltar, se vai ser já com vacina, sem vacina, mas a curto prazo é isso, né? Solucionar o que você já tinha
ou dar um encaminhamento para o que você já tinha, sempre pensando, né, que a questão econômica por trás implica menos verbas para você dispor para poder solucionar esses problemas. Né? Isso aí vale para todos os temas que você pode levantar, viu, Júlio? Sem dinheiro é difícil, né, de você realizar qualquer mudança, qualquer estrutura, né? Agora, a longo prazo, eu acho que nós temos que pensar num sistema que deve em consideração um pouco um plano mais estratégico com relação ao que se entende por educação. Né? Normalmente, o que se entende por educação é você ter um lugar numa vaga numa escola, e não é bem isso. Né? Isso já em si é um custo grande para o município, porque todo mundo que está falando aqui vai ampliar creches, vai ampliar não sei quantas coisas, mas não está percebendo que tem uma lei que está proibindo a realização de concursos para contratar funcionários. Né? E aí, como que você faz? Né? Cria mais um fantasma de um prédio que está fechado, muito bonito, mas que não tem gente para colocar dentro. E aí, que expectativa você cria com relação à população em torno desse tema? Né? Eu sempre trabalhei com a ideia de tentar integralizar o ensino num período completo. Tá? Nem que para isso o município tenha que investir mais do que 25%. Investir na educação não é gasto. Né? A própria palavra já fala, é investimento. Né? É muito importante que isso fique bem claro, que não está muito claro nas campanhas dos candidatos que eu vi até agora. Né? É você dar uma qualidade de vida para um futuro melhor para essas pessoas, que passa necessariamente pela educação. Obviamente que sem esse quadro que nós estamos falando, de você ter creche para todos, de uma forma que corresponda a um ensino integral, completo, de manhã até de tarde, né? Com a questão econômica solucionada por trás, aí você empata a questão. A demanda vai continuar sendo muito forte, a resposta do município vai ser pontual, uma creche aqui, outra lá, né? Enfim, mas não se tem um projeto para poder conseguir, inclusive, muitas verbas que deixam de ser conseguidas no município e que são oferecidas pelo governo federal e pelo governo estadual. Né? Falta de projetos concretos, de especialistas no assunto. Né? Não é assim, uma pasta qualquer da educação, como não é uma pasta qualquer das outras que tem o município. Né? Mas, especialmente na educação, é necessário que a pessoa esteja muito bem formada, muito bem alinhada aquilo que ocorre no âmbito federal e no âmbito estadual. É muito dinheiro que pode chegar no município via governo federal. Claro, contando com essa crise momentânea que vai ter uma redução e se não mexer muito mais nisso, né? Mas em termos práticos e concretos, eu acho que tem que ser visto como uma coisa mais a longo prazo. Até porque, se a gente for pensar no número de crianças que estão nascendo, estatisticamente falando, está diminuindo. As famílias estão reduzindo o número de filhos. Como isso vai impactar o município depois? Não sei, né? Mas seria um problema estratégico para você planejar, no sentido de atender as demandas da população, mas pensando essencialmente na qualidade. E a qualidade é a criança ficar dentro da escola o dia inteiro. Né? Eu te falo o dia inteiro, o período no qual o pai e a mãe estão trabalhando. Hoje em dia, tanto o pai como a mãe tem que ir para trabalhar, né? Quando conseguir emprego. Né? Então, o que eu vejo nos programas até agora é assim, se enfatiza muito os números para impressionar as pessoas, né? Quer dizer, falta não sei quantas creches, falta não sei quantas vagas na creche, tem que construir não sei quanto, né? Mas discutir a educação em profundidade, até agora nenhum candidato fez, né? A proposta é meramente eleitoreira, mais uma vez, né? Com certeza, professor. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas continue ligado que a gente volta em instantes com mais 2 temas para falarmos sobre Bauru. Até já! Estamos de volta com o TV Unesp nas eleições municipais e nesta edição estamos falando sobre as carências de Bauru e que o próximo prefeito ou prefeita irá enfrentar a partir de janeiro de 2021. Para a gente falar então agora sobre a questão do emprego, geração de emprego, a pandemia do novo coronavírus, ela certamente afetou bastante o setor econômico de todos os municípios, e a gente viu aqui em Bauru, desde o começo da pandemia, muitas empresas do terceiro setor, do comércio, do setor de serviços, infelizmente fechando as portas e muitas pessoas perdendo o emprego. Lucas, como que você vê essa situação? O que o próximo prefeito ou prefeita de Bauru vai enfrentar nessa questão de geração de empregos? Porque, por outro lado, o setor de MEIs, né, de microempreendedores individuais, parece que é um setor que avança aqui na cidade.
Bom, vai encontrar um cenário fragilizado num primeiro momento, né? Este ano em que ocorreu essas perdas de postos de trabalho, que segurou muito do orçamento das famílias, principalmente das pessoas em uma situação de maior vulnerabilidade social, foi o auxílio emergencial, né? Inicialmente de R$ 600, agora com metade desse valor, mas isso segurou o orçamento, né, das famílias. Em muitos casos, inclusive, foi até mais do que a pessoa já recebia ou já dispunha. Então, certamente que isso, quando ser encerrado, vai impactar mais diretamente o consumo das famílias e coisas básicas, né? As pessoas que já têm dificuldade de arcar com o aluguel aqui em Bauru, por exemplo, que não são poucas, esse problema vai ser mais intenso, inclusive para, enfim, alimentação, todos os gastos, né, das famílias. Eu acho que é importante também salientar aqui esse aumento do número de MEIs em Bauru, ele apenas reflete uma precarização maior, né, da força de trabalho, dos trabalhadores da população, por conta da falta dos empregos formais, né? O emprego formal CLT é o que dá condição realmente para a pessoa crescer, para a pessoa ter uma visão um pouco mais tranquila de futuro, poder planejar a sua vida, né? O que não é um demérito para quem é MEI, para quem desenvolve as suas atividades, mas eu acho que é importante pontuar e destacar essas diferenças, que é um movimento que, inclusive, acompanha uma tendência do Brasil de crise desde pelo menos 2014, 2015, e dessas flexibilizações na legislação trabalhista. Então, é uma tendência do país que a cidade de Bauru aqui acompanha. E só para a gente ter uma noção, os dados dos postos de trabalho, né, levantados pelo CAGED, do Ministério da Economia, foram mais de 4 mil postos de trabalho que foram perdidos em 2 meses em Bauru por causa da pandemia, março e abril. Ainda não recuperamos ainda o estoque de postos de trabalho que foram perdidos por conta do distanciamento social e da necessidade de fechamento de comércios. Bauru tem 33 mil MEIs, mais de 33 mil MEIs registrados. Só para a gente comparar com outro dado, o número de pessoas que receberam auxílio emergencial, por exemplo, em abril, é de 61 mil pessoas, aí inclusos também os MEIs que puderam receber o valor do auxílio emergencial. Então, são 60 mil pessoas na cidade, pelo menos, em situação de depender de um auxílio para poder sobreviver, né? Então, essa situação de momento, ela se insere também num quadro maior do nosso país, que é um quadro de desindustrialização mesmo. Então, propostas de candidatos ou pessoas com ideias de que não, Bauru precisa se industrializar, precisa atrair grandes empresas, atrair indústrias, é uma situação que vai contra uma tendência a nível de Brasil de desindustrialização, que é apontada, inclusive, como prematura para o nosso país e de grande intensidade, né? É um processo violento de desindustrialização que o país está vivendo, que reflete na qualidade de vida das pessoas, na possibilidade das pessoas disporem de renda, disporem de segurança, de estabilidade. A indústria, ela traz um ciclo virtuoso para as cidades onde elas estão inseridas, nas cadeias produtivas, o dinheiro que é reinvestido aqui por meio dos salários das pessoas. Então, é importante chamar atenção para esse lado também. Não basta atrair empresas ou facilitar a vinda de empresas, o que é importante, porque você tem situações ainda particulares em cidades, em regiões que ainda mantém um grau de industrialização, mas é preciso entender também essa tendência mais geral que a gente vive no país. E você, Nelson, o que pode falar aí dessa questão de geração de emprego e também dessa questão de indústria, né? A gente sabe que os nossos distritos industriais aqui em Bauru carecem muito de infraestrutura, né? Os distritos industriais, eles não vieram acompanhados nem de hidrante, o que afeta muito ao setor de seguros, inclusive, contra incêndios, quem dera as outras estruturas básicas relacionadas à capacidade de instalação no município, e boa parte deles seguem a tendência do ciclo econômico local da cidade, que está consolidado por uma questão logística e também da função da cidade vocacional aqui, que tem 2/3 de suas atividades calcadas ou em serviços ou em comércio, basicamente, né? Isso tem, em função
do comércio e serviços pagarem, isso é um dado nacional, bem menos proporcionalmente para funções e questão de qualificação em relação à indústria, onde a cidade de Bauru, nos últimos anos, isso está no estudo da Demacamp, inclusive agora, novíssimo, da revisão do plano diretor que está em andamento, uma perda de participação de nível de emprego ou de vagas formais neste setor de 19% para 16%, ou seja, você tem também, em função dessa acomodação aqui em Bauru, uma queda na outra ponta da renda per capita, como eu disse, que é muito baixa. Nós temos, eu sei que essa palavra é dura, mas uma cidade, do ponto de vista da distribuição das riquezas, uma cidade pobre, comparada com outras do mesmo perfil, da mesma faixa de população, que você considere esses indicadores. E com a perda de participação da indústria, você aprofunda essas dificuldades. Além dos 61 mil que foram contribuintes ou cidadãos que aderiram ao dado do auxílio emergencial mencionado pelo Lucas, o que mostra, na outra ponta, o nosso aumento da vulnerabilidade social, nós temos no dado apresentado também, recentíssimo, tem esse programa na TV Câmara, aqui se me permite, o dado atualizado do sistema de assistência social aqui, dos níveis específicos de miséria, de vulnerabilidade em suas várias frentes do município, e tem 64 mil atendimentos em 2019, e uma reunião de famílias teriam que ter, segundo a SEBS, o dobro da capacidade das 8 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS aqui no município, para ter uma ideia de que se a demanda tem que ser o dobro, nós nos tornamos muito mais vulneráveis do ponto de vista da distribuição disso, espacialmente, dos bolsões de pobreza no município. E aí você tem também um dado para olhar melhor essa ideia de crescimento das MEIs para cerca de 32, 33 mil unidades, porque, como bem pontuou o Lucas, nós temos que olhar qual é a característica, a qualificação e a renda desse tipo de perfil, porque você tem, tanto pela questão trabalhista já mencionada por ele, quanto pela questão da lei da liberdade econômica, que é mais recente, por exemplo, uma força de mão de obra, sobretudo em serviços, que é a grande distribuição de fatias de empregos aqui na cidade, uma força para que esses profissionais, inclusive operacionais do dia a dia, só para citá-los, como pedreiros, serventes, o pessoal que trabalha com informática, à frente de serviços em várias formas, diaristas, manicures, pedicures, que mesmo em salões tenham que ter abertos CNPJs. Então, não significa necessariamente que a abertura de uma MEI qualificou o nível de emprego ou aumentou a renda per capita da cidade. Ao contrário, os dados mostram uma redistribuição para baixo na pirâmide, inclusive, de faturamento, vamos dizer assim, aqui médio da cidade, o que mostra e reforça que o nível nosso de renda per capita e, portanto, de desafios em relação à indústria é muito maior. Uma última pontuação é que os candidatos ficam falando em questão de regimes tributários, aquela ideia antiga que um ou outro ainda fala de reduzir tributo, quando a máquina pública, já mostramos aqui neste compasso, e vamos falar de orçamento em seguida, tem grande dificuldade de reduzir as suas estruturas, porque está muito engessado o orçamento por várias razões. Nós temos, na verdade, uma pressão por aumento de arrecadação, onde nos serviços municipais aqui não cabe mais aquela ideia de atração de empresa há muito tempo, baseada em redução de imposto, até porque não tem espaço para isso. E, na verdade, os grandes empreendedores e as grandes e médias empresas, pensando em massa, na eventualidade de um programa de atração de indústria, ele tem basicamente dados de mercado, logística, mercado consumidor, atração, proximidade com o seu mercado de levar esses ambientes ou para o mercado interno ou de exportação, mas olhando para os indicadores de IDH, segurança, educação, saneamento, essas distribuições de serviços, onde comentamos alguns aqui que temos enormes desafios. Ou seja, também não é uma equação simples, mágica, onde você fala, vou criar um distrito industrial ou vou reduzir impostos, mesmo porque isso depende de dinheiro e depende de incapacidade do município de abrir mão de receitas. É isso aí, professor Marcos. O Nelson falou, não existe receita mágica, né, para fazer a economia girar, para gerar empregos. Muita gente fala que talvez investir em grandes obras, na construção civil, seria uma maneira de gerar empregos, distribuir um pouco melhor a renda, fazer a economia girar. Como que você vê essa questão, professor, da geração de empregos? Existe algum caminho um pouco mais fácil?
Olha, não existe não, viu, Júlio? Assim, a única forma que eu entendo que se gera emprego é gerar crescimento e um crescimento sustentável, não qualquer tipo de crescimento, né? De trazer isso à indústria, de repente vem uma indústria para o que não interessa, né? Que polui, enfim, tem que tomar muito cuidado, né? Com essa relação. E o que nós temos aqui pela frente é um quadro assustador, né? Por não falar desesperador, né? Por um lado, você tem a flexibilização das leis trabalhistas, que repercute diretamente naquilo que seria o cotidiano das pessoas que trabalham, né? Se tenta acabar com a CLT já nasceu não beneficiando demais os trabalhadores, né? E sim beneficiando também o setor produtivo, para ser o pai dos pobres, mas ser a mãe dos ricos, né? É bom que se diga isso, né? Ainda um poucos direitos que se conseguiram estão sendo tirados por parte para a maioria dos trabalhadores, por conta da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, né? E isso repercutiu não só em Bauru, como no Brasil como um todo, né? E quando as pessoas falam que vão criar uma nova área, uma nova zona industrial, vão trazer indústrias, eu só tenho uma pergunta muito simples: quais indústrias você traria para Bauru, né? Porque uma coisa é você falar que vai criar infraestrutura, e outra que a indústria se convença para vir para Bauru. Não é pela isenção de impostos que ela vai vir, já foi colocado aqui, há outros motivos muito mais sérios do que isso, né? Então, o que falta, desde o meu ponto de vista, para Bauru, é que cria uma identidade, que cria uma marca, que é fundamental para você iniciar um crescimento e um desenvolvimento. Eu sei que falar em jogo de marketing, mas é assim que se fala, é assim que se faz. Por exemplo, se eu falo em Bitinga, o que vem na cabeça das pessoas, né? Imediatamente vem a palavra acordado, né? Se eu falo Marília, bem ou mal, aparece a indústria de alimentos, enfim, né? E se você fala em Bauru, que marca tem Bauru, né? Que vocação tem Bauru, né? A ferrovia esquece, né? Que era o que poderia dar um núcleo de crescimento, talvez de uma sustentação de empregos, né? Do investimento, mas você esquece, isso aí é passado, isso aí não volta mais, né? Então, diante desse quadro, eu diria que muito dificilmente o prefeito consegue criar empregos, porque passa por uma questão estadual e nacional. Não é uma questão local, né, apenas. E o que se vê nas campanhas é isso, uma questão muito, muito peculiar, muito local. Não, eu vou ir atrás dessa indústria, mas eu sempre pergunto para os candidatos quais. Diga o nome, né? Você vai chegar aqui na Volkswagen e vai falar, abre uma filial em Bauru, porque eu sou o prefeito de Bauru, eu vou te dar isenção de impostos. Isenção de impostos é uma falácia, né? E você vende uma imagem péssima para o município, porque, veja, Júlio, quando você fala que você vai incentivar a indústria, que você vai abrir, sem uma fundamentação, Bauru acaba se tornando um atrativo regional. Então, as pessoas vêm para Bauru. Vindo para Bauru, onde que elas vão morar, né? Onde que elas vão viver, que escola vão frequentar, nós temos já falado da questão da educação, que posto de saúde vai ter, né? As pessoas não pensam que qualquer investimento que você traz tem a seu desdobramento em consequências em decorrência desse investimento, né? Que você conseguir moradia, água, esgoto, saúde, educação, transporte, para esse tipo de pessoas. Isso é o histórico de Bauru. É o histórico de Bauru. Bauru investiu muito na questão dos núcleos habitacionais, que eu não digo que não tenha que ter, mas não seria essa a prioridade, né? Como não é prioridade só a construção civil, né? Há outras prioridades que deveriam ter sido muito mais levadas para frente, quando o Bauru tinha poder de barganha no governo federal, né? Eu sei que para que as pessoas novas, isso daí pode soar assim, mas quando que teve? Teve sim, né? Teve um momento em que teve poder de barganha no regime militar, né? A gente sabe muito bem disso, dessa história, né? Mas se pegou por um lado que é o mais fraco, né? Que é prestação de serviços, pessoas que não querem perder influência, enfim, né? Não querem concorrência, enfim, é uma situação muito complexa que se vislumbra. Mas, de qualquer forma, Júlio, sem investimentos, não há geração de emprego. E, mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, porque se uma indústria vem para Bauru, provavelmente, o nível tecnológico que ela tem não vai demandar tantos empregos quanto as pessoas pensam que vai ter, né? E, provavelmente, essa indústria terá a mão de obra qualificada e fora de Bauru, né? Por outros motivos, né? Então, assim, um panorama que se apresenta bastante preocupante. A gente já passa, então, Nelson, para esse último tema, né? O professor falou aí, despesas em queda, quer dizer, despesas em alta e arrecadação em queda, não só em Bauru, como no Brasil como um todo. E a gente tem uma previsão do orçamento de Bauru
já comprometido para o ano que vem de cerca de 98%, com despesas obrigatórias. Como resolver, então, essas questões que a gente está apontando aqui em algumas áreas e outras muitas questões de carência do município, com um orçamento tão apertado? Jogar para frente mesmo, 2021 nós teremos um ano praticamente perdido em termos de investimento? Se for tratar o dado com a questão da necessidade, da honestidade de informação aqui, sim, porque você tem, além desse orçamento bastante engessado, estrutural, dividido entre as partes, ou pela legislação, pelo custeio da máquina pública, com pequeníssima capacidade de investimento, você tem também uma transferência, por força da pandemia, é verdade, já acumulado aqui, enquanto estamos gravando, de mais de 40 milhões de reais de transferências de compromissos que terão que ser pagos, conhecidos, por exemplo, como a questão previdenciária, de mais de 20 milhões relacionados à cota patronal, o PAC Asfalto e as parcelas da federalização, de pelo menos 5 milhões e meio de reais, que ainda que serão colocados pela legislação lá no final da fila, impacto a questão orçamentária e a incapacidade do município de resolver as questões de suas demandas, lembrando que o dado do orçamento do ano que vem, Júlio, ele está referenciado a 2019, a gente tem dito aqui isso na nossa primeira rodada de sabatina com os candidatos e candidatas, ou seja, nós vamos tratar, se tudo der certo, se a economia caminhar desse jeito, se esses dados da pandemia, da segunda onda, não afetarem ainda mais, infelizmente, como estamos comentando aqui, que infelizmente podem acontecer, teríamos já uma projeção, na média, para uma dificuldade de dados de orçamento que são referenciais a 2019, é voltar 2 anos para trás, né? Menos 4,5%, sendo que só na área de investimento nós teríamos desvinculados, no máximo, 21 milhões de reais, se tudo der certo. Se for ainda para mais a fundo, na Secretaria de Obras, apenas 5 milhões de reais de previsão de dotação desse bolo todo engessado, destacado na lei orçamentária para o ano que vem, sendo que 1,5 milhão de reais já estão carimbados para o projeto base de 3 viadutos, a questão da manutenção da estrutura pública aqui, dos prédios próprios, dos equipamentos públicos e de outras demandas bastante deficitárias. O governo vem discutindo, assim como os outros candidatos, a questão de algumas saídas estruturais para transferências de serviços junto à iniciativa privada, que é, como, por exemplo, a iluminação pública, numa engenharia ainda a ser discutida do ponto de vista tarifário, para mudar o panorama desse indicador com investimentos setoriais aqui de 402 milhões de reais no universo de 25 anos, segundo os dados do governo, independentemente do modelo tarifário vinculado à CIP. E na área de resíduos sólidos, como se sabe, desconsiderado a coleta seletiva, se isso for levado à frente, um panorama também de criação de tarifa para sustentar pelo menos o tratamento dos resíduos no meio do caminho em relação ao destino final. Isso é um investimento privado, com a possibilidade de um master plan, por exemplo, de mais de 300 milhões de reais para a área do aeroclube, para a tentativa de atrair investimentos com contrapartida o valor da chamada outorga onerosa, uma regra prevista no plano diretor, para que aquele que vai explorar eventualmente aquela área econômica, acho que uma joia da coroa aqui do ponto de vista de disponibilidade de equipamentos públicos no município, já regulamentados depois de anos de demanda, ou seja, temos algumas possibilidades, a própria possibilidade de concessão das áreas laterais, se mudar a questão da legislação for ajustado com a questão da preservação do patrimônio do tombamento, aqui na área central, onde está a Câmara Municipal de Bauru e a TV e a Rádio Câmara, para a construção de prédios de moradias em troca, eventualmente, de um parque linear ou a possibilidade de recuperação mesmo da fachada, do projeto hidráulico da estação ferroviária, mudando um pouco, eventualmente, a cara pontual, mas no setor específico de comércio aqui no centro. Ou seja, temos uma situação orçamentária difícil, com algumas oportunidades, mas vinculadas eventualmente a uma boa modelagem, se assim for, junto ao setor privado, com algumas possibilidades de atração de médio ou curto prazo de investimentos, mas que não mudariam a médio prazo significativamente as causas da cidade. Só para completar, lembrando que concessão de aeroporto, Bauru já perdeu, não foi colocada a alteração para terminal de cargas, não tem indicadores segundo o DAESP, que em São Paulo
a Secretaria Estadual dos Transportes para a demanda para esse setor, e a rodovia, a Malha Paulista, também já foi prorrogada por 30 anos, também não foi incluído nada do ponto de vista estrutural desses dois modais aqui do município, que são sempre citados como possibilidades. E aí, Lucas, o que dá para falar um pouco mais sobre essa questão do orçamento de Bauru tão amarrado com tantas carências, né? Não, com certeza, a queda da arrecadação em 2020, por conta da pandemia, reflete também essa situação em que o mundo inteiro vivenciou, né? Segundo a prestação de contas da Prefeitura na própria Câmara, aí beirou os 55 milhões de reais, né? E apesar disso, a gente atravessou esse ano graças ao auxílio, né, da União, auxílio do governo federal para os municípios e para os estados, né? Então, a situação em 2020, segundo a prestação de contas da Prefeitura, foi tranquila, né? Essa questão de suspendeu a dívida federalizada, suspendeu outros pagamentos. Isso se deve àquela lei que o professor Max citou, a Lei Complementar 173, sancionada pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, e garantiu essa ajuda financeira, mas também exigindo uma série de contrapartidas também dos municípios e dos estados, nesse sentido mesmo de enxugamento da máquina, né, de contenção de despesas, de austeridade mesmo, congelamento de salários, de outras incorporações, a impossibilidade de realizar concursos públicos, né, enfim, uma série de situações válidas até 31 de dezembro de 2021, que inclusive é pouco falado, né, não é apenas esse ano da pandemia em que está em vigência a emergência de saúde pública, né, até o final deste ano. Essas medidas devem valer até o final de 2021 para todos os estados e municípios, né? Então, essa previsão de orçamento para o próximo ano já vai ser menor, como o Nelson bem pontuou. Você vem junto com isso a queda do PIB do Brasil, da ordem de 9%, só no segundo semestre desse ano, agora de 2020, e realmente é uma situação que você não tem pouco espaço de manobra, né, pouco espaço de operação, e aí eu acho até interessante a gente colocar um ponto que talvez a pandemia tenha escancarado essa situação, porque vivia-se, né, ao longo dos anos, essa mesma situação no discurso, né, de que acabou o dinheiro, de que falta dinheiro, não há dinheiro, mas aí, de repente, chegou a pandemia e simplesmente foi possível fazer um monte de coisa, foi possível fazer auxílio emergencial para milhões de pessoas, foi possível garantir aquela liquidez lá para o sistema bancário da ordem de 1 trilhão, tudo bem que não é exatamente transferir dinheiro para os bancos, mas, enfim, criou-se dinheiro. Acho que essa é a grande questão que vai contra justamente esse discurso de que não há dinheiro. Então, é claro que estados e municípios não emitem moeda, não tem essa autonomia toda, mas partiu da União, do governo federal, providenciar essa ajuda financeira, e é algo que certamente deverá ser colocado futuramente no pós-pandemia, o que se discute, inclusive, no mundo inteiro. O próprio FMI já colocou que não é bem por aí, né, que a austeridade, né, o corte de gastos e despesas não deve guiar os países no pós-pandemia. Então, é algo que o Brasil continua na contramão do mundo ao continuar nessa restrição de recursos, restrição orçamentária, de dinheiro para estados e municípios, em que o ente que tem essa capacidade é a União, e que uma hora a realidade vai se impor, né? O professor Marx colocou muito bem a situação catastrófica que a gente pode vivenciar daqui para frente, dado essa degradação social e, enfim, nas condições de vida das pessoas, que vai demandar, sim, uma continuidade dessa ajuda financeira para estados e municípios. Há muito que se fazer, é preciso fazer muita coisa, é preciso atender muitas pessoas, a demanda só será maior, e certamente isso vai mudar, porque a realidade vai se impor e não vai ter como continuar com medidas de teto de gastos, por exemplo, com outras situações que impedem realmente os gastos de se realizarem. Acho que Bauru é uma situação crítica, mas assim como outros estados, outras cidades também, principalmente estados falidos, né, que não têm mais capacidade sequer de arcar com o próprio custo da máquina pública. Acho que tudo isso precisa ser levado em conta também para uma discussão mais ampla, né, nesse sentido de onde vem o dinheiro, de onde sai o dinheiro, por que não há esse dinheiro. Bem isso aí mesmo, Lucas. E, professor Max, olhando aí para esse orçamento de Bauru, a gente vê uma
pequena quantia ali de R$ 2 milhões destinada para o orçamento participativo, que é aquela parte do orçamento que a população pode determinar aí quais as principais carências ali da rua dela, do bairro dela, que possa ser resolvido com pouca quantia. Qual que é a importância dessa questão do orçamento participativo, mesmo sabendo que o volume não é grande? Sim, olha, Júlio, eu gostaria de não complementar, mas falar a princípio, algumas coisas que foram levantadas aqui e pontuar e dizer o seguinte, que eu acho que a grande lição que a gente pode tirar depois desse período de crise é que nós temos que tomar muito cuidado para fazer a lição de casa, bem feita, né? Não é que porque não tem dinheiro, porque falta dinheiro, que a gente não pode administrar bem esse dinheiro, né? Eu acho que é um ponto que é importante para a gente lembrar. Para não que não fique uma impressão de que é catastrófico tudo, não. Há algum ponto que a gente também pode interferir, né? E essencialmente, o que eu vejo que a prefeitura teria que fazer é aumentar a receita. Como? Cada dívida das pessoas que tem com o município, né? Cada IPTU que poderia ser progressivo, que poderia taxar mais quem tem mais, e assim por diante. Há, sim, alternativas, só que são dolorosas, e a gente sabe que ferem interesses de pessoas muito concretas, quando você chega no local, né? Mas saídas tem, não resta a menor dúvida nenhuma, né? Quando você fala em orçamento participativo, eu lembro muito da sua experiência de Porto Alegre, né, na época em que o PT chegou ao comando da cidade, né? Na prática, Júlio, significa ganho de cidadania, né? Quer dizer, as pessoas têm que se envolver um pouco mais com a política, não por gosto, mas sim porque ela pauta o teu cotidiano, inclusive e essencialmente na questão dos investimentos, né? É pouco, é muito pouco, não faz mal, mas quem vai decidir quem gasta e a fiscalização de como vai ser feito esse gasto é por parte da população, que tem que começar a se preocupar, sim, com os problemas estruturais do município, né? Não adianta eu pertencer a um determinado lugar que não falta água e achar que, porque não falta água na minha casa, não está faltando água para ninguém. Não, eu tenho que pensar no coletivo, porque senão você cria a problemática social, ela se acentua cada vez mais, né? E isso é muito perigoso, você tensionar cada vez mais as diferenças e as desigualdades, né? Então, evidentemente, né, Júlio, que nós estamos diante de um problema que é conjuntural, né? Mas é bom que se diga, e o Lucas tocou muito leve, mas acho que vale a pena salientar isso, né, que a crise econômica do país não veio por conta da pandemia deste ano, ela se inicia de 2014 para 2015. Né? De 2015 até hoje, nós estamos vencendo uma crise econômica muito grave dentro do país. Né? Não tem nenhum dado que possa te garantir, salvo alguns segmentos, como nós falamos do agronegócio, que possa se falar que o país se melhorou socialmente. Não há índices nenhum que possa sustentar esse ponto de vista. Né? Pobreza, desigualdade aumentou, violência aumentou, enfim, isso é importante que a gente pense, né? Só que quando você pensa no local, para mim o ponto nevrálgico é que temos que ter muito claro, assim, muita certeza de que as receitas do município elas têm que ser muito bem gastas, né? Com muito cuidado, né? Com muito critério, e nada melhor do que a transparência para isso, né? Permitir que a população tenha acesso, que é o que permite o orçamento participativo, né? Se definir por vamos um gasto, por onde que você quer que seja investido esse dinheiro, né? De qualquer forma, eu concordo com o que foi dito aqui, né? Eu acho que este ano é melhor a gente apagar, né? Falar, bom, faz de contas que não existiu, né? Mas de fato ele existiu porque o número de pobres, desempregados vai aumentar, não adianta também fazer igual a avestruz, né? De colocar a cabeça quando tem problemas, embora ela não faça isso, a avestruz, diga-se de passagem, né? Não sei onde apareceu essa lenda, né? Mas, enfim, fazer em contas que é um momento excepcional, que você tem que aumentar o gasto, porque tem que aumentar o gasto pela questão social, né? Mas não é aumentar gasto, é investir para que o país não fique pior ainda, porque essas pessoas vão sair da crise melhor que se você não tivesse feito nada, né? Com melhores condições econômicas, embora na situação de miséria quase absoluta, não é? E aí o município entra nesse jogo, né? De tentar fazer o dever de casa dele bem feito, né? Ou seja, saber quanto que recebe, quanto que gasta, como que gasta, né? E, na medida do possível, tentar aumentar a arrecadação, que é incidir naqueles que sempre saíram privilegiados até agora, né? Não é a classe média, não, é a classe alta mesmo, né? Que pode contribuir com um pouco mais em termos econômicos no momento que é justo, né? Que aquele que tem mais tenha que ceder um pouco mais do que aquele que tem menos, né?
não vi essas propostas dos candidatos, né? Infelizmente, você pode falar de educação, de saúde, mas quando chega no orçamento, são números que os números já estão aí jogados, né? Já há um orçamento previsto. Então, como que você vai fazer isso? Não sei, né? É uma incógnita muito grande que nós temos aí pela frente. Eu, particularmente, penso que até 2022 nós vamos ter os desdobramentos das consequências que estamos vivenciando hoje. Isso sendo, assim, bastante otimista, né? Bastante otimista. É isso aí, Max. Talvez realmente fazer a população se envolver cada vez mais com política é um caminho, né, que a gente possa seguir, e é o que a gente tentou aqui, de alguma maneira, né, trazer algumas informações para a população de Bauru a respeito da situação da cidade, para que elas possam confrontar com as propostas dos candidatos depois. Infelizmente, o nosso tempo acabou, eu agradeço a todos vocês. Nelson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Júlio. É um prazer aqui pela TV Câmara fazer a missão pública de discussão de problemas da nossa cidade. Obrigado ao Max e ao Lucas pela participação e colaboração aqui. Lucas Mendes, do Jornal 2, também agradeço a sua participação, suas contribuições aqui com a gente hoje. Maravilha, valeu, Júlio. Eu agradeço muito, em nome do Jornal 2 também, a gente agradeceu bastante esse convite, né? Somos uma mídia independente, então, nessa batalha realmente pela informação, por trazer outros pontos de vista, conteúdos relevantes. Muito obrigado pelo convite. Professor Max, mais uma vez atendendo a TV Unesp, agradeço as suas contribuições novamente com a gente hoje. Para ser imenso, estar com gente como o Nelson, como o Lucas, é uma alegria, né? Você só cresce, só muda os temas, fica mais informado, né? Que, na verdade, é isso que a gente precisa, ter mais acesso à informação. E estar com você também é um prazer imenso, viu, Júlio? A TV Unesp, então, nem te conta, né? O Unesp faz parte da minha vida, né? A minha vida ser honesto não tem sentido. A nossa também, a nossa de todos. Então, a gente se despede desta edição do TV Unesp nas eleições municipais, mas você pode continuar acompanhando esta e outras produções no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Até a próxima.